Fala, meu camarada, beleza? Videozinho novo no canal. Nesse vídeo eu vou falar de novo sobre o rastreador TK303, só que eu vou abordar um assunto bem específico, tá? A pedido aí de um inscrito, ok? Ele me pediu para que eu fizesse uma abordagem muito mais detalhada a respeito desse assunto, que é relacionado ao chip de utilização desse rastreador. Muita gente fica na dificuldade de qual tipo de chip escolher, se escolhe o chip M2M ou se escolhe o chip de utilização comum, qual é a diferença entre o M2M e o chip comum, qual é a vantagem e desvantagem de cada um deles. Então, nesse vídeo exclusivo, eu vou falar somente sobre a utilização de chip para o rastreador. Beleza? Então, se liga nessa ideia aí e vem comigo. É o seguinte, eu vou estar agora falando a respeito dos dois tipos de chip que tem disponível no mercado atualmente, tá? Que é o chip de tecnologia M2M e o chip, né, de tecnologia GSM, que é esse chip que o pessoal utiliza com frequência nos celulares, né, que todo mundo usa. E a diferença entre um sistema e outro é que o chip, né, M2M, que é o chip que eu estou com ele aqui na minha mão agora, que é o que eu utilizo no rastreador da minha motocicleta, ele é um chip que ele é produzido exclusivamente para ser utilizado em gerenciamento de frota, tá? A tecnologia que é utilizada, o tipo de frequência, né, o tipo de sinal que ele faz a operação de trabalho, ele é um chip diferente do que o chip GSM. Eu vou falar os pós e os contras de cada chip e vou explicar o porquê que deve usar um chip M2M ou então porquê que tem que usar um chip GSM, beleza? Então, vamos lá na explicação. Primeiro eu vou explicar falando sobre a respeito do chip M2M, que é esse que eu estou aqui na minha mão agora. É o seguinte, o chip M2M, ele é um chip que foi fabricado para poder utilizar em sistema de gerenciamento de frota, em rastreadores e localizadores, tá? O sistema do chip M2M, ele funciona numa frequência diferente do que um chip GSM, tá? E a tecnologia que é instalada, né, nesse sistema, ele é próprio para a utilização de alta frequência de dados, de transmissões de dados. Esse chip é o melhor recomendado para utilização em rastreadores, tá? Por quê? Porque ele tem um baixo consumo, né? A manutenção dele é uma manutenção um tanto quanto barata e empresas ela fornecem esse tipo de chip para aluguel, tá? De comodato. Tem muitas outras empresas aí que oferecem, né? No Mercado Livre, por exemplo, tem um monte de empresas que oferecem o comodato desse chip. Algumas oferecem somente o chip para a pessoa poder alugar a utilização do chip. Outras empresas, né, outros anúncios oferecem o chip juntamente com a plataforma e o aplicativo para poder ser utilizado de uma só vez, o que é o mais recomendável. Ao invés de você ter que ficar procurando uma plataforma para você poder utilizar o seu rastreador, é mais conveniente você contratar uma empresa que já te fornece a plataforma juntamente com o aplicativo para você poder começar a utilizar o serviço. O chip M2M, ele trabalha pelas duas formas, tá? Pelas duas portas. Ela funciona tanto pelo GPRS, tá? Quanto o funcionamento do SMS. O funcionamento do SMS é onde você faz todos os comandos, né, que são recebidos pelo rastreador para ele poder fazer a execução, no caso de todas as tarefas que você solicita que o rastreador faça, né, de tanto bloqueio como abertura de porta, detecção de abertura de porta, bloqueio e desbloqueio, modo ligamento automático, desligamento automático, o modo calendário que você pode configurar ele para ele ligar e desligar dentro de um prazo determinado de horas. Por exemplo, tem a possibilidade de você fazer uma configuração no seu rastreador com que ele ligue às 6 horas da manhã e desligue às 6 horas da tarde, entendeu? Então você não tem aquela preocupação de que o rastreador vai ficar ligado o tempo todo. Isso é muito utilizado quando os rastreadores são colocados em carga, né, para ser transportado em caminhões, tá? Então, para o dono da carga que tá fazendo o transporte para outra localidade, ele saber
aonde que está a sua carga, ele coloca esse tipo de aparelho e faz essa programação. Então ele sabe que o caminhão ele vai estar parado, ele vai estacionar num determinado local, né, dependendo do local para onde ele está levando essa carga. Se for para uma área bem distante, região nordeste, região centro-oeste, pode demorar até mais do que 24 horas de viagem. Então ele sabe que o caminhoneiro ele tem uma determinada hora que ele vai ter que parar para estacionar, então ele configura o rastreador dele justamente para quê? Para economizar bateria. Tá? Então ele configura e combina com o caminhoneiro de que o caminhoneiro só pode trafegar com a carga dele em cima do seu caminhão dentro daquele prazo de horário. Então ele determina que o caminhão ele só pode estar trafegando pela estrada de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, obrigatoriamente o caminhoneiro tem que parar o seu caminhão, estacionar num posto desse de estrada para poder fazer, além do seu descanso, né, manter a carga parada ou localizada em um determinado ponto, tá? Ao invés de deixar o rastreador funcionando todas essas 12 horas noturnas sem necessidade, porque a carga vai estar parada e estacionada. Então todo esse funcionamento, toda essa configuração, ela é feita através de transmissão SMS. O sistema do GPRS ele é única e exclusivamente para localizar o aparelho no mapa, tá, da plataforma. Essa que é a única função do GPRS. Tá? Como é que funciona o sistema do GPRS no chip M2M? É o seguinte, o chip M2M ele faz um cálculo de quadrangular no local que ele está, tá? Ele localiza 4 antenas, né, de transmissões mais próximas, faz esse cálculo numa triangular e determina o seu ponto exato numa taxa de erro de 5 metros. Tá? O que é muito interessante, o M2M ele te dá uma margem de erro de 5 metros no mapa. Então, é muito mais preciso, tá? Por causa dessa tecnologia de GPRS, juntamente com o funcionamento do chip M2M. Tá? Então, quando você busca o equipamento, a localização dele no mapa, ele vai te fornecer em tempo real, com atualizações pré-programadas do seu aparelho, dependendo de 30 segundos, ou para menos ou para mais, tá? E ele vai te dar uma margem de erro de 5 metros, ok? Então, a localização que é feita para o seu rastreador aparecer no mapa online é feito dessa forma, tá? O chip M2M, ele localiza 4 pontos de antena, né, dentro da sua proximidade, faz um cálculo triangular e determina o ponto da sua localização com a margem de erro de 5 metros. Beleza? O outro ponto do chip M2M é que você tem uma taxa mensal que você paga. Normalmente é uma taxa não muito cara, tá? Fica em torno aí de 15 a 25 reais, que é o que normalmente uma empresa oferece para comodato de chip M2M. Tá? E também te fornecendo junto com o aplicativo e plataforma. Então você pagando essa taxa mensal, você não precisa mais se preocupar em ter que ficar colocando crédito no chip. Tá? Você simplesmente só vai pagar aquela taxa mensal e o equipamento vai estar à sua disposição para utilizar a qualquer momento do dia, da noite, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Beleza? Então, as vantagens de utilizar o chip M2M em rastreadores. Agora eu vou falar a respeito do chip GSM, que é o chip de utilização no celular. É criada uma polêmica muito grande na utilização desse chip. Tá? Qualquer usuário pode utilizar um chip desse, sendo que esse chip ele não tem a tecnologia própria para ser utilizado em rastreadores. Tá? A tecnologia que é utilizada é a tecnologia GSM, né? E essa tecnologia ela é identificada pelas operadoras, né, do chip. E cada operadora tem uma tecnologia de rastreamento desse chip. Né? Então o que acontece? No momento que você coloca o chip ativo e coloca ele para funcionar no rastreador, é preciso você fazer uma configuração no rastreador para poder configurar todo o sistema que você vai utilizar, né, nesse chip. E o rastreador ele vai fazer a comunicação através do chip GSM com a plataforma que você está utilizando. Só que toda essa comunicação é feita numa faixa de frequência entre 900 e 1400 MHz, tá? Que é uma faixa totalmente diferente da utilização do chip M2M.
né? Essa faixa de utilização de 900 a 1400 MHz é utilizada exclusivamente para a telefonia celular. Então, com esse fluxo de dados, né, fora do padrão de um chip comum de ser utilizado dentro de um telefone celular, a operadora ela começa a fazer o rastreamento e localização desse chip, tá? Sem que o usuário perceba, né, porque o rastreador não dá nenhum tipo de comunicação, a operadora ela envia um comando de identificação de e-mail. Tá? O número de identificação e-mail é o número que é a identidade de cada equipamento. Cada equipamento celular, rastreador e localizador tem o seu número de e-mail próprio. Tá? Então a operadora ela manda um comando para o chip identificar esse número de e-mail e mandar em resposta para a operadora novamente para ela descobrir que tipo de aparelho é aquele que está utilizando uma determinada frequência de dados fora dos padrões que deveria ser utilizado numa telefonia celular. Através do recebimento desse número de e-mail, a operadora ela identifica e classifica que aquele equipamento que está sendo utilizado é um rastreador e ela envia um comando de volta para fazer o bloqueio do chip. Isso provocando a parada repentina, sem aviso do seu rastreador. Então, o usuário, no caso, que está utilizando um chip GSM, ele não sabe que o chip dele parou de funcionar, a não ser que no momento que ele mais precisar, ele vai perceber que o chip não está funcionando. E isso não é o que a gente quer. A gente quer exatamente que toda vez que precisar, o equipamento está em funcionalidade, né? Então imagina você que está utilizando um chip GSM. Você está ali com o seu veículo, com a sua motocicleta andando na rua, e um ladrão vem e te rouba o seu veículo. Automaticamente você vai recorrer diretamente para o localizador para poder fazer o bloqueio e acionar a polícia para poder resgatar o seu veículo. Mas aí, no momento que você pega o aplicativo para mandar o comando de bloqueio, você percebe, né, que você foi aquele sorteado e o seu chip está bloqueado para funcionar e o teu rastreador está inoperante. E agora? O que você vai fazer? A única coisa que você vai fazer é ficar bravo consigo mesmo por estar utilizando um chip GSM fora dos padrões de utilização do teu rastreador. Então eu aconselho a você a não utilizar chip GSM no rastreador. Beleza? Utilize o chip M2M. Você consegue encontrar com facilidade no mercado, na internet, no Mercado Livre, empresas que fornecem aluguéis de chip GSM já oferecendo a plataforma junto com o aplicativo. Beleza? Nesse vídeo eu trago para vocês explicações da diferença entre o chip M2M e o chip GSM, tá? Qual é o mais aconselhável ao ser utilizado em rastreadores, tá? Que é o chip M2M, mas nada impede de que você também possa, se você quiser, utilizar o chip GSM. Fica a sua escolha e risco. E mais para poder esclarecer, porque tem muita gente com dúvida do tipo de chip que tem que ser utilizado nos equipamentos, tá? Esse vídeo aí foi a pedido do inscrito Carlos Trota. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou do vídeo, dá um joinha também. Se inscreve no canal. Participa lá do grupo do WhatsApp, que tem muita gente participando, fazendo pergunta, trocando ideia. O link está na descrição. Agradeço pela sua presença aqui no vídeo do canal e até a próxima.